Fala, meus discípulos. Vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício aqui que fala: racionalize a fração 2 sobre raiz quinta de 10 ao quadrado, deixando na sua forma mais simples possível, tá? Então vamos lá. Racionalize é tirar a raiz do denominador de uma fração. Então, toda vez que você ouvir racionalização, é para você tirar uma raiz irracional do seu denominador da fração. A outra parte fala que é para deixar na sua forma mais simples possível. Pessoal, toda vez que a gente está trabalhando com fração ou com fração e raiz junto, a gente sempre vai ter que deixar na sua forma mais simples. A gente sempre vai ter que fazer a simplificação, tá? Então, dito isso daqui, tá? A gente vai ter que resolver esse exercício. Geva, se não tivesse essa parte final de falando que é para fazer a simplificação, sempre tem que fazer a simplificação de fração, de raiz, ou quando os dois aparecerem juntos. Como que a gente faz isso daqui, G? Vamos lá. Vou escrever o nosso enunciado aqui. É 2 sobre raiz quinta de 10 ao quadrado. Para eu fazer a racionalização, eu preciso encontrar aqui o fator racionalizante. E esse fator racionalizante vai ser quem vai formar a minha fração racionalizante. O que é a minha fração racionalizante? É uma fração que eu vou multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da minha fração original, de modo que ela não perca o seu valor numérico. Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor para gerar uma fração equivalente. Entretanto, esse número que eu vou escolher vai ser um número que não vai alterar a minha fração e vai fazer, ao mesmo tempo, desaparecer a raiz do meu denominador. Geva, vou ter que ficar chutando o número aleatoriamente? Não, tem técnica para isso. Qual é a técnica? Você vai vir aqui e vai escrever o seu radical, vai copiar o índice, que é o índice original, então no nosso é um índice 5, então eu vou copiar o índice 5. O nosso radicando ali, ele tem uma potência de base 10, então eu vou copiar a base, que é 10. E agora, a potência que eu vou pôr aqui, nesse 10 aqui, vai ser o resultado da subtração do índice original menos o expoente original. Então, aqui eu tenho 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Então, o fator racionalizante aqui vai ser raiz quinta de 10 ao cubo. Tá? Então, quando eu multiplicar esses dois valores aqui, raiz quinta de 10 ao quadrado vezes raiz quinta de 10 ao cubo, a raiz vai ser cancelada, beleza? Geva, o que eu vou fazer aqui agora, na parte de cima da minha fração? Eu vou copiar em cima o que eu achei embaixo. Então, vai ficar raiz quinta de 10 ao cubo. Geva, por que eu copio? Porque essa fração que eu fiz em verde aqui, ela tem que ser uma fração que, na hora que eu faço essa divisão, dê 1. Tá? Então, raiz de 5, raiz quinta de 10 ao cubo, dividido por raiz quinta de 10 ao cubo, dá 1. E multiplicar por 1 não altera a minha fração original. Por isso que eu uso essa técnica aqui para construir a minha fração racionalizante. Beleza? E agora, G? E agora é a multiplicação simples. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Então, em cima vai ficar 2 vezes raiz quinta de 10 ao cubo. Então, tá aqui. E embaixo eu vou fazer a multiplicação dessas duas raízes. Tá? Por que eu tenho que fazer as raízes com o mesmo índice? Para aplicar a propriedade de multiplicação de raiz com o mesmo índice. Quando eu tenho raiz com o mesmo índice, tá? Eu copio o meu índice e faço a multiplicação dos radicandos. Eu tenho 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Propriedade de potência. Quando eu tenho multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a base e somo o expoente. Então, 2 mais 3 dá 5. Beleza? E é por isso que eu faço a subtração aqui nessa primeira etapa. Por quê? Quando eu faço essa subtração para aparecer o 3 aqui no meu expoente, é de propósito para que depois aqui apareça o número 5. E por que eu quero que apareça o número 5? Porque agora aqui eu tenho uma raiz quinta que se cancela com uma potência quinta. Beleza?
E isso faz com que a minha raiz que estava aqui me atrapalhando desapareça. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? Em cima não tem nada que eu possa estar fazendo, então vai ficar 2 vezes raiz quinta de 10 ao cubo. Já viu, eu posso desenvolver essa potência aqui? Se quiser, pode. Eu vou deixar na forma fatorada, de 10 ao cubo. E aqui, ó, eu simplifiquei a raiz quinta com a potência quinta, sobrou só o 10. Vamos ver o que eu tenho aqui para simplificar. Na parte de raiz, eu tenho uma raiz quinta de 10 ao cubo. Não tem simplificação que dê para eu fazer aqui. Aqui, na parte de fração, eu tenho um 2 e um 10. 2 e 10 são par. Dá para eu simplificar 2 e 10 por 2. Se eu simplifico por 2 em cima e embaixo aqui, a minha resposta final para o meu exercício vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 5, perdão, 1 vezes raiz quinta de 10 ao cubo vai ser raiz quinta de 10 ao cubo. Dividido por 10 dividido por 2, 5. Pronto. Cheguei na minha simplificação máxima para a minha expressão do enunciado. Então, 2 dividido por raiz quinta de 10 ao quadrado é a mesma coisa, é equivalente de eu estar calculando raiz quinta de 10 ao cubo dividido por 5. Então, a minha resposta final para o exercício é essa daqui. Raiz quinta de 10 ao cubo dividido por 5. Geva, tem problema aparecer raiz irracional no numerador? No numerador, não. Tá? A técnica de racionalização é para você tirar raiz irracional no denominador. Então, na parte de baixo da nossa fração, não pode ter raiz irracional. Beleza? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.